Com todo esse distanciamento social que a gente está tendo que aprender a manter, pode parecer que a humanidade está se tornando mais fria ou de repente mais distante, mas eu tenho para mim que esse é um tempo de fazer justamente o contrário, de, apesar da distância que a gente tem que manter, de descobrirmos quais são as relações mais importantes e de estreitar laços. Você já deve ter ouvido ou reparado que amizades de verdade são aquelas que se mostram na hora do aperto. Que amigo não é bem aquela pessoa que está conosco nas melhores horas, mas sim nas piores. Nas horas em que a amizade pode mandar sinais honestos se eu puder usar um olhar biológico para esse tipo de relação. O que é amizade, pelo menos para um biólogo tentando simplificar as coisas? É uma relação entre duas pessoas que não precisavam ser próximas dessa forma. São pessoas que a gente quer bem porque nós queremos bem e não porque são parceiros de relacionamento ou porque são parentes, são os nossos amigos. A gente tem várias pessoas com quem convivemos, vários colegas com quem a gente trabalha, com quem a gente divide um espaço, mas amigos são aquelas pessoas pelas quais a gente faria bem mais do que nós fazemos por um estranho, por quem a gente faria até tanto quanto fazemos por um parente, ou até mais. É a família que a gente escolhe. E esse é um tipo de relação universal na humanidade. Toda a sociedade que nós encontramos e estudamos tem relações de amizade. Agora, você nunca passou por uma situação onde você precisava de um favor, de uma ajuda, e de repente um monte de gente sai de perto ou não te ajudam? Ou o contrário, situações onde ninguém te devia nada, não precisavam ter feito nada, mas alguém fez porque é sua amiga? A sinalização de amizade depende justamente disso, da oportunidade de a gente saber que alguém faria tanto por nós quanto faria por um parente. Ou da gente se sacrificar por alguém e um impulso para depois reconhecer que esse impulso foi amizade. Por isso, veteranos de guerra frequentemente têm amizades que podem durar muito tempo, porque essas amizades foram feitas na guerra, quando alguém se sacrifica para salvar a vida de uma outra pessoa, e sacrifício é um sinal muito honesto que a gente pode dar. Em compensação, no nosso dia a dia comum, fora da crise, fica difícil de julgar amizades, porque do mesmo jeito que um parabéns no Facebook é mais fácil, porque ele te avisou que era o aniversário de alguém, isso é menos indicativo do que você lembrar, como a gente fazia com agenda, comprar alguma coisa ou escrever uma mensagem pessoal na mão. A carta manual é um sinal honesto. E sinalização honesta é uma área enorme da biologia que, entre outras coisas, explica que os melhores sinais que a gente pode dar são aqueles que têm um preço. Por exemplo, o rabo do pavão, que é um exemplo clássico, ele parece o desperdício que as fêmeas escolhem até alguém propor que aquela cauda serve para mostrar que o macho é saudável, já que ela até atrapalha a vida dele. Se o macho não fosse saudável, com aquele trambolho nas costas, ele teria virado refeição de algum predador. Então, por essa interpretação, quando as fêmeas escolhem um pavão com cauda vistosa, elas estão escolhendo justamente um sinal honesto de que ele é um pavão saudável. E parece uma coisa exclusiva da natureza até a gente começar a reparar que muito da nossa sociedade depende de invocar e mostrar sinais honestos. Casamento, por exemplo, é uma coisa bem diferente quando a gente pensa assim. Uma festa de casamento deixa de ser só uma comemoração e vira um ritual na frente de todo mundo, onde as pessoas conhecidas são convocadas para serem testemunhas de um voto. Um voto que, se não for honesto, vai ser descoberto em bem pouco tempo, porque todo mundo sabe que ele foi feito. A ideia é que na nossa sociedade a gente cria esse tipo de situação para reconhecer sinais honestos que são bem mais valiosos. Imagina, por exemplo, se você se tornasse um jogador de futebol com um contrato milionário. Que amizade ou que relacionamento você acha que ia ter mais valor? Aquele que foi feito quando você não era conhecido ou o relacionamento que apareceu depois de você se tornar essa pessoa bem mais interessante? É pensando nesse tipo de coisa que eu entendo um pouco mais por que jogadores acabam às vezes voltando a viver nas comunidades onde cresceram ou convivendo com as pessoas com quem já conviviam desde muito cedo e antes da fama. Aquelas são as relações que foram feitas quando todo o interesse era honesto. E me parece que essa é uma das armadilhas da nossa vida moderna. Quanto mais conforto, quanto mais suporte a gente tem, menos a gente depende de relações honestas. Afinal, elas dão muito mais trabalho para fazer. É cômodo não depender de ninguém, é cômodo não ter que retornar favores, não precisar sair da zona de conforto. Mas ao mesmo tempo que isso é mais fácil, as relações feitas assim se tornam mais vazias, porque a honestidade nunca é posta à prova. E é pensando por esse lado, por essa sensação de alienação, que a gente entende porque que parece que não temos mais amigos verdadeiros ou que a vida é mais superficial. Isso pode acontecer justamente por causa dessa falta de sinais honestos. Para quem vive em uma comunidade onde todo mundo precisa de todo mundo o tempo todo, é fácil de descobrir em quem você pode se apoiar. Já para quem vive numa situação onde tudo é garantido, onde não se precisa de ninguém, nunca,
Essa situação pode ser mais confortável, só que ela é bem mais alienante. E agora a gente está entrando em um período onde é justamente isso que vai fazer a diferença na nossa vida. A preocupação honesta e o sacrifício pelos outros é o que vai tirar a gente dessa crise de saúde temporária e da crise econômica que deve durar mais. A mesma pandemia que agora exige que as pessoas se afastem gera problemas que dependem da nossa união para passar. Agora é a hora da gente se importar com os outros, saber como os familiares estão, como seus vizinhos estão, se alguém precisa de ajuda, se está todo mundo bem de saúde e por aí vai. Agora são justamente os nossos sinais honestos que vão ser postos à prova o tempo todo. Se você se importa com o próximo, você se preocupa com a vida, que tal procurar um jeito de ajudar? Você tem amor pelos seus familiares? Então como eles estão? Como que você vai saber que não precisam de ajuda de saúde ou financeira? E o que a gente faz com todo mundo que agora não tem mais como trabalhar numa economia que está mudando? A gente vai dar suporte ou não? Fora do conforto assim é que a gente pode reconhecer mais até o valor da arte do que a gente lê ou que assiste. É assim que a gente percebe o que mais faz falta, se é uma peça de roupa cara ou uma roda de conversa, ou quem realmente sabe o que faz ou é confiável. E é só nesse tipo de atrito que a gente pode ver sinais honestos. A gente não tem só um desafio enorme pela frente, a gente tem uma série de oportunidades para descobrir quem nós somos de verdade, quais são os valores que nós realmente buscamos e quais são os sinais honestos de que isso é realmente o que a gente quer. Vamos sair dessa pessoas muito mais confiantes em nós mesmos e confiantes nos outros. E aproveitando que você está por aqui, assina o canal, assim você acompanha tudo que a gente está produzindo, os próximos vídeos e já dá uma baita ajuda que vai ser muito boa pra gente.